Abre a tua Bíblia no livro de Juan, capítulo 4. Evangelho de Juan, o quarto evangelho da Bíblia, do Novo Testamento. Juan, capítulo 4, versículo 1, 2 e 3. Quem tem ganas de escutar a voz de Deus hoje? Diga glória a Deus. Deus vai falar com nós hoje. Deus tem uma palavra para os nossos corações. Juan capítulo 4, versículo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quem encontrou? Disse assim, a palavra de Deus. Jesus sabia que os fariseus se havia inteirado de que ele havia e bautizava mais discípulos que Juan. E versículo 12. Ao que não era Jesus mesmo quem os bautizava, senão seus discípulos. E verso 3. Assim que se foi de Judeia e volveu a Galileia. Em el caminho tinha que passar por Samaria. E então se chegou a uma aldeia samaritana chamada Sicar, cerca del campo de Jacó. Jacó lhe deu a seu filho José. El verso 6. Allí estava em el poço de Jacó e Jesus, cansado por la larga caminada, se sentou junto ao poço, cerca de meio-dia. La distância que tinha de Judeia para Galileia era de 150 quilômetros. Jesus caminhou de Judeia para Galileia 150 quilômetros. Eu creio que é mais ou menos ida e volta a Cáceres, mais ou menos. Porque ele tinha uma missão, ele tinha um propósito, e ele não mirava a distância. O título dessa mensagem que eu tenho aqui, eu lo puso, La necessidade del verdadeiro bautismo com o Espírito Santo. Levanta a mão aqui quem é da Igreja de Cristo. Levanta a mão. Todos nós outros que somos de Igreja de Cristo, necessitamos desse bautismo em nossa vida. Se nós outros não tivermos esse bautismo em nossa vida, a nossa caminhada com Jesus vai parecer uma roda quadrada. Vamos tentar com muita dificuldade. Lo que hace nosotros, o reino de Deus com mais facilidade para nós outros, é o Espírito Santo de Deus. O ser humano nunca vai poder se acercar a Deus sem o bautismo do Espírito Santo. Pouco falamos do Espírito Santo. Pouco explicamos do Espírito Santo. Pero no Antigo Testamento era Deus. No Evangelho era Jesus. E agora, na nova aliança, o Espírito Santo está encarregado de conduzir a nós outros a Deus. Tu não pode orar sem o Espírito Santo. Tu não pode ler a Bíblia sem o Espírito Santo. Tu não pode ter paciência com a tua sogra sem o Espírito Santo. Tu não pode amar a tua esposa sem o Espírito Santo. Tu não pode amar a si mesmo se o Espírito Santo não está em tua vida. Se o Espírito Santo não entrar na vida de uma pessoa, ela já vai vir para a igreja, ela vai sentar aí, vai caminhar com Deus, vai falar de Deus, pero ela não vai ter nenhuma fonte, uma raiz verdadeira com Deus. Por isso nós outros sempre estamos dizendo, busca o Espírito Santo. Porque há coisas que eu não posso fazer. Tem pessoas que estão dando volta em La Redonda. Eu trabalhei numa casa, o homem era taxista, e ele quedou com
está começando a ter alcemia, não? Alcemia, não? Ou seja, está olvidando as coisas. E ele viajou pelo mundo inteiro. E como ele descobriu que estava quedando sem memória? Muito simples. Ele entrava na redonda, na glorieta, e em vez de ele sair para a direita, para a esquerda, ele seguia dando volta. E ele entendeu que algo estava malo. Então, o que a Etio foi ao médico, o médico disse, mira, tu está passando por isso, é um princípio que está olvidando as coisas. E se rubilou. Está a hora em casa. Quando nós outros não temos o Espírito Santo, nós outros vamos começar dando volta nos problemas que estão em nossa vida. Nós outros não vamos saber resolver os problemas de nossa vida. Porque ele tem a responsabilidade de interpretar, de fazer nós outros entender as coisas celestiais do céu. Então, se nós outros não buscar o Espírito Santo de Deus, vamos estar muito tempo dentro de uma igreja, pela nossa vida não vai seguir adelante. Quem quer ser vitorioso aqui com Deus? Busca o Espírito Santo. Satanás é o padre da mentira. Juan 8:43. E desde o princípio, Satanás ha sido el assassino e não se mantém na verdade, porque não há verdade em ele. Quando mente, expressa sua própria natureza, porque é um mentiroso. Diga comigo, mentiroso. E é o padre da mentira. Nós, como filhos de Deus, temos que entender uma coisa. Nem tudo que se hace dentro de uma igreja vem da parte de Deus. Oi, André. O plano de Deus é perfeito, mas infelizmente é para pessoas imperfeitas como nós outros. Entendemos de maneira equivocada. Nem tudo que se prepara dentro de uma igreja, nem todo que está cantando, nem todos que está predicando, nem todos que está falando, vem da parte de Deus. E nem todos que estão sentados como estavam os outros, muitas das vezes fazem as coisas da parte de Deus. E quando nós outros queremos dar um tom, nós outros decimos, tenho algo da parte de Deus. Não vê que lá a gente, todo mundo utiliza Deus? Se tu for a hora em uma cárcere, uma pessoa que acabou de matar uma pessoa, tu pergunta se ela crê em Deus, ela diz, eu creio que tem um Deus no meu coração. Porque a palavra Deus dá um tom mais forte em naquele que estamos fazendo, para que a pessoa creia naquilo. Nem tudo que se hace, nem todos que abrem língua, nem todos que cura, nem todos que fazem maravilha. Mateus capítulo 7 disse, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Mas os que fazem mi voluntad. Então, André, como eu posso identificar dentro de uma igreja se as coisas que estão saindo daqui ou as coisas que estão havendo dentro de uma igreja é verdadeira ou mentirosa? 2 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Submetei todo à prova e retener o que é bueno. Pero como é isso, André? Submeter tudo que se hace à prova. Quando um coche é hecho numa fábrica, antes de chegar na mão do consumidor, esse coche tem que passar por como posso dizer? Uma prova bem rígida, porque esse coche pode matar a pessoa. E a Bíblia está dizendo que quando tu está dentro de uma igreja, ou está escutando uma palavra, ou está escutando um homem de Deus, tu tem que dizer, peraí,
Isso vem da parte de Deus? Isso é da cabeça dessa pessoa? Tem que examinar o que está dizendo, porque muitas pessoas estão decepcionadas com a igreja, com Deus, com o pastor, com o obreiro, com um montão de pessoas que diz que é de Deus, porque foram decepcionadas dentro de uma igreja. Sabe por quê? Porque não examinou o que está sendo falado sobre sua vida. Eu já escutei, já vi pessoas casadas, pessoas profetizar que essa pessoa vai ter que deixar seu marido. Eu já escutei pessoas dizer que tem que dar todo o seu dinheiro para Deus, que Deus vai te recompensar a tua vida. Tem pessoas que, para que Deus bendiga sua casa, deixa a tua casa desordenada, deixa tu marido solo e venha buscar a Deus. Essa pessoa, como não examinar, não entende o que está dizendo, ele acredita. E sabe o que passa? Ele, marido, busca outra que faz uma comida calentita e tem a casa toda preparada. Ai, Senhor, tu me abandonou. Não! Porque não examinou a Escritura. Porque não examinaste a Escritura. Juan capítulo 16 diz assim, pero quando venga o Espírito de la verdade, ele los guiará a toda a verdade, porque não hablará por sua própria conta, senão que dirá lo que oiga e lhes anunciará as coisas por venir. É o Espírito Santo. O Espírito nosso tem que estar junto. Quando alguém habla de um púlpito, ou de uma mensagem, ou uma profecia, eis que hablo da parte de Deus, como hablavam os profetas antigamente. Elias disse para Acabe, 3 anos não vai chover, porque o Senhor me ha dito. Sabe como é que as pessoas sabiam que era verdade? Porque a palavra se cumpria e via o comportamento de Elias. Porque sabia, pelos frutos te conocerei. Los frutos significa mi caminhada. Ele me glorificará, porque tomará de lo mío e los dará a conhecer a vosotros. Tomará de lo mío e dará a conhecer a vosotros. O Espírito Santo quer fazer nós conhecedor da palavra, de los mistérios de Deus. O Espírito Santo quer fazer com que tu e eu podemos conhecer cada dia mais a voz de Deus. O Espírito Santo é tão bueno que ele tem a responsabilidade de transmitir nós outros para Deus. Porque nenhum de nós outros aqui oramos como convém. A oração nossa é oração egoísta, egocêntrica. Então você tem que ter aí uma pessoa que traduz. Senhor, eu quero isso, Senhor, haga isso por mim. Então, claro, isso não chega no céu. A hora tem que ter uma pessoa que corre essa oração. Ai, André, assim não se ora, André. Deixa de ser egoísta. Aí ele corre a nossa oração e diz que com gemidos inexprimíveis transmite para Deus o que verdadeiramente nós outros estamos necessitando. Não é o que eu quero, é o que eu necessito. Tu imagina se Deus havesse caso todas as orações que se pede pelo mundo. Como estaria o mundo? Eu estaria sem morrer já, hein? Porque muitas das vezes já peleei, já pedi para cair um raio. Sim, Senhor, se tu não
Se eu não posso, mata tu. Sim, amor. Aqui tem que falar a verdade, hein? Essa é a nossa oração. É o que pedimos. Nós outros não somos tão buenos como aparentamos. Ou como se tu perguntar a las madres, não? Como é tu hijo? É guapo? Mi hijo é guapíssimo. Quando tu mira o muchacho, é madre. É madre. Vai dizer que o muchacho tem um pouquinho aí de... Não, porque senão ela vai dizer, eu também sou assim. Então, nós outros somos assim. Nós outros necessitamos do Espírito Santo. Ele é o Espírito Santo que vai conduzir a nossa vida. Com problema com seu esposo, no trabalho, na família. Mira o que disse aqui, não está escrito. Primeira de Pedro, vem comigo, capítulo 2. Primeira de Pedro, capítulo 2. Encontrou, não? Eu não. Porque esse não estava apontado. Aí está. Vou ver como sou imperfeito. E eu estava aqui já querendo romper a tábua. Pero claro, não apontei. Mira o que disse. Deseai como ninho recém o quê? La leite espiritual. Vamos ver. Deseai como ninho recém-nascido la leite espiritual. Aí ele disse, coma sem engano, para que por édia crescai em quê? É que nós outros não desejamos isso. Lo que desejamos é as coisas enganosas. Então, eu não cresço sem isso, porque quero as coisas enganosas. Então, como eu quero as coisas enganosas, eu cresço com isso, com engano, com mentira. Deseai como ninho. Já viu um ninho quando quer a teta da madre? Eu já vi mamar sacar para fora e o muchacho está assim, a mamãe está caminhando. Para cadear a boca desse ninho, era saco. Não, no meu país é assim, hein? Saca para todo lado, hein? Aí, quando termina, o ninho já está com 12 anos. Pô, madre minha, Deus santo. É que é verdade. Porque ele quer o leite. Ele quer. Não é porque o tema de la teta, não. Porque o leite faz bem para ele. E como a madre muitas das vezes não tem tempo, ele está, mamá, eu quero teta, eu quero teta, eu quero teta, eu quero teta. Lo que nós outros temos que fazer, eu quero a Deus, eu leio a Bíblia, eu quero orar, quero buscar a Deus, pero nós outros não queremos isso. Porque a palavra de Deus é o leite espiritual, ele vai me dar crescimento sobre a minha vida, vai me fortalecer, vai me preparar. Pero como eu não desejo a isso, examinai todo e retener lo bueno. A palavra examinar significa investigar, averiguar, cuidadosamente e rusgar. Ou seja, eu tenho que ver, tenho que preparar. Será que está falando bem? Será que isso é de Deus? Será que isso não é de Deus? Vou examinar a Bíblia. A Bíblia diz, Jesus disse, vós outros se equivocai por falta de conhecimento, porque não mirai a palavra.
Christian não vai poder te ajudar em todo. Raquel tampouco. Joe tampouco. Se tu não crescer e ter contato com a palavra de Deus, com seu padre, tu vai quedar um ninho com engano. Tudo que se ave contigo se enfada. Não quero mais saber. Não quero mais isso. Por quê? Porque não está sendo fortalecido ou fortalecida com a palavra genuína, espiritual, forte da parte de Deus. Estamos em uma decadência muito grande. O consumo de Bíblia, de palavra de Deus. Como queremos crescer? Como queremos crescer? Como queremos avançar na vida? Se Deus abre uma coisa, nós outros não hacemos caso, não examinamos, e disse, e retener, a palavra retener vem conservar algo em sua mente que não saia. Se isso é verdade, isso não vai sair. O apóstolo Paulo disse em 2 Tessalonicenses, disse assim, ó, não se remover facilmente da vossa maneira de pensar. A pessoa faz, vem aqui, meu irmão, por favor. Vem cá. Eu estou aqui parado, presta atenção. Tu me atira para já. O que passa? Está sendo fácil? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Agora, quando eu não tenho uma estrutura forte, me atira para allá. Aí é o malo, tu está me chamando. Facilmente ido, porque não estou retenendo o que eu tenho que aprender. Graças, amigo. Que Deus te bendiga. Como eu não tenho conhecimento da palavra, qualquer vídeo do YouTube, qualquer mensagem, qualquer coisa me cambia de estrutura. Tem pessoa que já foi para o 4º matrimônio. Tem pessoa que já foi por 6/5 erro de cada pessoa, porque se moveu fácil. Tem pessoas que não terminaram a coisa, porque escutou outra coisa, venga, vamos. Se ha ido. Paulo está dizendo, não se mova, retene. Espera aí, não quero, não vou. Até o momento que essa pessoa vai dizer, não sou capaz de mover esse homem de onde ele está. Porque ele está firmado naquilo que Deus preparou para a sua vida. Estão entendendo a palavra? Levanta a mão. O verdadeiro batismo do Espírito Santo. Uma pessoa, quando é bautizada com o Espírito Santo, esta pessoa, ela vai amar e exaltar e glorificar a Deus com sua vida. Porque ele vai vir, ele quem? O Espírito Santo. E ele te dará a palavra, e tu glorificará a ele. Ou seja, para tu glorificar a Deus. Na igreja é fácil. Todos vocês têm cara de cristiano aqui dentro. Todos. Pero quando salimos de acá, quando todos não vê, conosco um pastor que disse, quer saber se o homem é cristiano? Leva ele para um lugar bem lejos de sua cidade, onde nadie sabe quem ele é. Aí tu vai ver se essa pessoa é cristiana. Saca ele do país dele. Quando ele mirar para o lado assim, não tem nenhum irmanito, nada.
Vamos ver se ele não vai, se ele permanece, ou a fé dele é porque um não está cerca, ou porque ele verdadeiramente ama a Deus. Se eu amo a Deus, o Espírito Santo está dentro de mim, me dá igual. Até no inferno, eu vou glorificar a Deus. Pode vir qualquer problema, qualquer luta, qualquer dificuldade. Eu vou mirar para o céu e eu vou dizer, Senhor, Tu és o meu Deus. Como disse Jó, Deus quitou, Deus me ha dado. Bendito seja em nome do Senhor. E quem tem o Espírito Santo ama a Deus, exalta a Deus, glorifica o nome dele. Doce. O verdadeiro bautismo em el Espírito Santo nos dará mais convicção que uno és hijo de Deus. Tu não é hijo de Deus porque vem na igreja, porque abre em língua. Tu é hijo de Deus porque tem que ter o caráter do Espírito Santo. E sabe qual é o caráter do Espírito Santo? Sabe qual é? Está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. O comportamento de Deus passa a hora em prevalecer sobre meu comportamento mal. Quando eu não tenho o Espírito Santo, eu sigo. Por isso que está lá em Mateus 7, 21, disse, em tu nome, Senhor, eu profetizei, em tu nome eu sanei persona. Os frutos não definem o cristiano. Há bruxo que está fazendo milagre mais do que muitas igrejas. Isso não define. O que define um hijo de Deus é o caráter de Deus sobre a vida dele. Eu amo o inimigo. Amo aqueles que me perseguem. Não guardo rancor no coração. Não tenho envidia. Não tenho zelo. Ajudo a pessoa. Perdono. Ui. Se falarmos de perdão aqui, esse é o caráter de Deus. Sabe por que tem esse confronto pela manhã, né? Se lê ou não lê a Bíblia? Porque o nosso caráter não quer. A Bíblia diz que a carne peleia contra o Espírito e o Espírito peleia contra a carne, para que uno não haga o que quer fazer. Deus está dizendo, venga para o meu lado, André. Eu digo, não quero. E a carne está dizendo, não vai para o lado de Deus, não vai para o lado de Deus. Nós outros estamos perdidos neste mundo se nós outros não buscar o Espírito Santo de Deus. Há pessoas aqui que já fracassaram. Chega de dar volta na redonda. Meu amigo teve que entender. Já não puedo conduzir. Vou pedir a jubilação. Porque senão eu vou ficar 3 horas dando volta na redonda. É o Espírito Santo, minha irmã. Se não tem problema na tua casa, siga mais de 10, 3, 4, 5, 6, 7 anos. É porque há algo mal em nossa vida. Não queremos ceder, não queremos perdonar, somos egocêntricos. Então, nós vamos estar dando volta. O verdadeiro bautismo do Espírito Santo vai definir se tu és um hijo de Deus ou não és uma hija de Deus. Quando uma pessoa está llena do Espírito Santo, o Espírito Santo nunca vai negar essa pessoa. Essa pessoa nunca vai negar a Deus. Ela vai ser fiel a Deus. Ela vai ter convicção a Deus. Vai chegar na igreja, o Espírito Santo não é para vir aqui hablar em língua.
que eu fui bautizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo não é para vir aqui, vou para a igreja hoje porque eu quero sentir. Não, não é sentir, é viver todos os dias a sua vida com Deus. Tem pessoa, eu não fui para o culto hoje, e nós, no sentido lá aquela cosita, é porque o Cristo não está predicando, o Raquel está... É mentira, é porque nós outros temos um pensamento errôneo de quem é o Espírito Santo. Deus está querendo modificar a nossa vida, nosso caráter. Por isso que as pessoas estão comprando perro. Diz que o perro é melhor do que o ser humano. Claro que é. Que tu compra uma comida só. Não tem que comprar panelli. Dá uma vacuna para o resto da sua vida. Agora vai lidar com pessoa. Vai lidar com ser humano. Vai ser encarregado de uma empresa com 150 pessoas. Que tu chega com a cabeça desse tamanho em casa. E tu é cristiano e tem que amar. Vai trabalhar em um ambiente onde todo mundo é mentiroso. E tu queres fazer o bem. Vai trabalhar num lugar onde há pornografia. Onde há mentira. Pero o único cristiano eres tu. Tu vai dizer, Senhor, não puedo. Ou então você vai se meter junto com eles. Onde a refa deixa o dinheiro aí em cima, e tu está mirando, dizendo, madre minha casa está faltando uma bombona, e aí está rindo de dinheiro. Pero antes teníamos o costume, pero agora não, porque somos hijos de Deus. Os hijos de Deus andam como hijos de Deus. Se comprar, paga. Se habla, cumpre. Agora é a mentira piedosa, não? Eu costumo dizer, minha esposa não, pelo meu país, em meu país, Brasil, há um costume de dizer assim, de onde está? Eu estou aqui em Las Malvinas, pero não vai vir, já estou indo para já. Mentira, não saiu todavia. E tu está esperando. E tu chama depois de novo. É que eu já estou indo, pero se eu te chamei já quase uma hora, tu sigue, já está. Eu creio que ela está vindo assim, ó. A mentira piedosa. Sim. Que nós outros acreditamos que essa não vai fazer tanto dano. Os hijos de Deus não andam com mentira piedosa. O Espírito Santo nos assegura, nosso espírito, que somos hijos de Deus. Quando tu hablas a verdade, o Espírito de Deus, ele conecta com nós outros. E diz, tu verdadeiramente é hijo de Deus. Tu hablas a verdade. Tu cumpre lo que diz. Tu paga. Minha abuela, madre minha família, se vocês souberem a família que eu avenido. Minha abuela comprava as coisas. E o homem vinha depois de uma semana cobrar o dinheiro. Como nós outros éramos pequenos, e dinheiro tinha, e ela dizia, vai tu e diz que não estamos em casa. Está sua abuela? Não, minha abuela não está. Eu já estava aprendendo a mentir. Os hijos de Deus não podem andar assim. Ele nos assegura que somos hijos de Deus. E podemos desfrutar de todo o privilégio que Deus tem para a nossa vida. Terceiro ponto. O verdadeiro bautismo do Espírito Santo nos leva a amar e desejar a Escritura, a palavra de Deus. Se tu não ler a Bíblia, como tu come todos os dias, uns come mais vezes, 5 vezes ao dia. Se tu não se alimentar, o espírito tuyo, tu vai quedar debilitado. Eu não digo mensagem pré-fabricada que manda para ti. A Bíblia diz que temos que examinar a Escritura. O que é examinar, André?
É isso aí, os olhos começam a cerrar, tem que lavar a cara, tem que beber água. Tu não queria nem ir ao banho, mas tu vai 5 vezes ao banho. Na hora que tu pega lá a Bíblia, tu vai começar a ler. O telefone vai começar a chamar. Tu vai começar a repreender Satanás e é tu, Mari, que está te chamando. Porque a nossa natureza, essa prova em casa, essa semana de Semana Santa, uma semana deslumbrada, que supostamente é a quaresma, a entrada de Jesus em Jerusalém, todo esse rodo que inventam por aí. Empeça amanhã. Amanhã eu vou despertar às 7 da manhã. Vou ler a Bíblia pelo menos meia hora. Aviso. Os hijos de Deus, o Espírito te leva a amar a palavra. Porque ele recebe do Padre e ele traz para nós outros, pelos como eu não quero, para que eu quero a palavra? Porque tenho conhecimento, já tenho 20 anos na igreja, já sei já o Salmo 119 todo, sei algum versículo da cabeça. Quinto ponto. O Espírito Santo lhe assegura que nosso espírito, que somos... Não, esse não. Quinto ponto, está aqui. Nos assegura. Não, perdão, terceiro ponto, não? Ele terceiro? Não. Ele quarto. Madre minha, André. O verdadeiro bautismo tem que nos levar a amar as pessoas. André, eu amo. Eu amo, hein, André? Eu tenho um carinho. Não amamos, irmão. Que não amamos. Primeiro, a gente não sabe nem o que é amar. Primeiro, temos que aprender a amar. Quando nós outros aprendemos a amar. E quem é que vai nos ensinar a amar? O verdadeiro bautizo com o Espírito Santo. Eu não vou falar se está salva ou não salva. Mas conheci uma mulher chamada Madre Teresa de Calcutá. Isso é para estar na história, hein? Essa mulher largou toda a sua vida. Não vamos dizer que adorava a imagem, que adorava isso. Não, isso é outra coisa. Já vai resolver com Deus. Mas não há um cristiano aqui que ha hecho que essa mulher lo isso. Derrar sua vida para estar sentado com leprosos. Fíjate, hein? A fui buscar uma roupa, porque agora temos uma sociedade, não. Temos uma amistade em um convento daqui de Badajoz. E conheci uma colombiana, não vou dizer o nome, pero uma hermanita, uma monjita. Os colombianos são todos boa gente. Até morre, e o cura também é boa gente. Então, se eu vou ali, me mete para dentro, me leva na dispensa, que necessita, me dá a roupa, que é a roupa que nós traemos para as pessoas. Irmão, te digo a verdade. Me dá até Deus, que Deus te bendiga, meu filho. Eu digo, uau. E lleno de pessoas maiores cuidando. Não há nenhum aqui de nós outros que havemos isso. Vamos cuidar se pagar. Pessoas que entregaram sua vida, como a Madre de Teresa essa. Isso amava a gente. Agora, eu não sei o que passou no último momento, se Deus chamou a ella, se converteu, eu não sei. Mas quando chegarmos no céu, muitos de nós outros vamos ter uma surpresa. Ai, tu está aqui. Ai, eu pensei que tu não ia subir aqui. Quando chegar lá no inferno também, ai,
Menos malo que é venido para me fazer companhia. Cuidado. O segundo maior mandamento, o primeiro sabei, não? Qual é o primeiro? Aí Jesus disse, e outro semelhante a esse, quer dizer que está paralelo. Paralelo, não? Qual é o segundo? Ui. Quero pedir a Deus, delante de Deus aqui, eu não sou capaz de amar vós outros como Deus quer. Você entende? Se o Espírito Santo não entrar em mim, eu serei um hipócrita delante de vós outros. Não. Madre minha, André, que predicação é essa? É verdade. Esse dia eu tenho muita vez querendo matar minha mulher, às vezes. Se é verdade. Se é verdade. Não sou capaz. Não, mas quando me chama às 3 da tarde, madre minha, depois da comida, a hora da siesta, que quer esse pessoal? Aí vem o Espírito Santo. Cuidado, que eu também te amo. Às 3, às 2 da tarde. Aí nós outros, amém, Senhor. Olá, meu irmão, como está, carinho? É verdade ou mentira? Levanta a mão aqui. É verdade ou mentira? É verdade. Se o Espírito Santo não estiver dentro de nós outros, já era. Uma pessoa que diz que ama a Deus e tem o Espírito Santo e não ama a gente, que não conhece de Cristo, este Espírito não pode ser verdadeiro. Aqui é fácil, vem todo mundo guapo, olhando bem, o perfume do Ticabana, abraçar, pero vai fora. Invito a vós outros, todo sábado, ir na oficina. Lá a unha de cada um, alguns têm a unha desse tamanho. Olô na boca, debaixo do braço. Alguns vai no banho, e tu tem que limpar. É esses que Deus quer e que amamos. Se amar-vos que te hace bem, que galardão tenei? Quem tem o Espírito Santo? Aí está o ponto de interrogação. Será que a Madre Teresa de Calcutá tinha o Espírito Santo? Satanás não ia mandar essa mulher a ver isso. Porque ele não... Eu não digo nada. Pero naquele dia, na entresala do cielo, vamos ter uma surpresa. Essa mulher é uma cotidiana. Mas está lá. Porque nenhum de nós outros conhecemos o coração de ninguém. Por isso que a Bíblia diz que tem que examinar antes de julgar a pessoa. Porque nós outros vemos só a aparência, pelo Deus conhece por dentro. Quem tem o verdadeiro Espírito Santo já não tem prazer em pecar. Quem tem o Espírito Santo não tem prazer em pecar, porque o pecado é contra a vontade de Deus. Tem pessoas que estão dentro da igreja muito tempo e seguem tendo prazer no pecado. Aí, André, tu não peca? Todos os dias. E todos os dias pedindo perdão. Todos os dias pedindo perdão à minha esposa. Me ajuda, por favor, Senhor. Chega um momento que tu já não vai haver. Pode haver outro, pero esse já não vou haver mais. Quem tem um verdadeiro Espírito Santo, lhe gusta predicar e dar testemunho de Cristo.
Quem é que foi alcançado pelo Senhor Jesus Cristo? Levanta a mão. Quem foi alcançado? Todos nós outros. E sabe quem foi que predicou para vós outros? Uma pessoa que era bautizada com o Espírito Santo. Uma pessoa que tinha o Espírito Santo. Essa pessoa estava em casa. E o Espírito disse, venga, desperta. Como Filipe, o eunuco, conhece Hechos dos Apóstolos, capítulo 6. Lê para vós outros ver. Filipe estava tranquilo. E escutou a voz do Espírito Santo. Vai para uma casa de tal. Pô, Senhor, a hora... Vê se sonha isso. A hora não pode, Senhor, eu tenho que fazer a comida. A hora não pode, Senhor, porque eu tenho que trabalhar. A hora não pode, Senhor, porque eu tenho que estudar, porque minha carreira é principal. A hora não pode, Senhor, porque tenho que cuidar de meus filhos. Isso sonha aí? Não. Aqui não, essa igreja não sonha isso. Nós outros sempre temos tempo para nós outros. Tem pessoas que dizem assim, eu necessito mais de tempo. Pô, se com 24 já estamos atareados, com mais tempo vamos estar mais atareados ainda. Quem tem o Espírito Santo, predica, habla de Jesus, invita as pessoas, Senhor, amigo, não te conosco, mas Jesus te ama. Sabe como eu ganhei uma pessoa uma vez? Quem conhece aqui o truco, isso, que vai nos muchachos, na época de Halloween, vai em sua casa com caramelo. E foi um muchacho. Ele quitou a roupa e aceitou Jesus e começou a caminhar na igreja. Habla de Jesus. Abre tua boca. Diga para as pessoas, eu conosco com Deus. Não hace falta conhecer toda a Bíblia. Lo que Deus ha hecho em sua vida. Eu, por exemplo, eu era um maleante. Hoje está me vendo aqui, me enrolam. Eu era um drogal. Maltratava a gente, viciava outros muchachos. Disse Deus, não, tu não vai fazer mais isso não. A hora tu vai llenar a gente do Espírito Santo. Conta teu testemunho. Ai, não, meu testemunho é tão malo que eu não posso. É esse testemunho que vai converter outra pessoa. A Bíblia diz que não há nada debaixo da terra que não seja igual. Só pode cambiar la barriada. Pero lo que tu viveu, o outro está vivendo em céu dos reis. Vai no hospital. Tu estava enfermo, o outro também está enfermo. Porque tu tem um Espírito Santo. Tem que falar para a gente. Termino. Quem tem o verdadeiro Espírito Santo deseja ter mais de Deus em sua vida. Eu quero mais. Eu quero mais de Deus. Tem pessoas que hoje vai a casa só miércoles que vem. Todos os dias. A Bíblia diz, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar seu nome enquanto está perto. E eu entendo que daqui um tempo eu vou buscar ele e ele já não vai estar mais. Se acorda delas 5 mulheres que foi buscar o azeite, quando vou ele como estava a porta, cerrada. Se Deus está te dando permissão, essa oportunidade hoje, escute a voz de Deus. Se tu está no pecado, deixa o pecado. Se tu não tem prazer com as coisas de Deus, se arrependa hoje e pida a Deus. Se põe de pé em nome de Jesus. Agora eu quero orar contigo, vale? Nadie vai pôr a mão na tua cabeça. Hoje não. Outro dia. Vale? Pero preste atenção. Se Deus abriu contigo, através desse servo sujo, tu há entendido que necessita do Espírito Santo. Aí, André, eu já tenho, pero tu necessita genar. Se tu está passando por alguma situação que não está tendo controle, tu
tu necessita do Espírito Santo. E se tu não está passando, gena, porque amanhã tu vai passar, porque todo dia está preparado. A Bíblia diz que o nosso inimigo está ao nosso derredor. Não há um cristiano neste mundo que não esteja, o inimigo não está apontando com uma pistola na cabeça dessa pessoa. Tu não sabe o que vai passar amanhã. Eu tive um domingo tão bem, pelo lunes foi incrível. Claro, tu não tem a onisciência. Tu não sabe o dia da manhã, tu não está vendo os espíritos, tu não sabe aonde ele vai tocar, o que ele vai fazer. Mas a Bíblia diz, fortalecei-vos na força do Senhor, porque Ele vai te proteger. E hoje Deus está dizendo, vamos nos proteger. Se eu tenho o Espírito Santo, Senhor, eu não tenho pereza, tenho desânimo, eu prefiro passar 2, 3 horas na Nefre, mirando as tonterias de Nefre. Ele Tele5, irmão, toda a casa que eu vou trabalhar, lá a gente está escutando o tinchorreio do Tele5. É tinchorreio que se diz, não? Lá fofoca, meu país é fofoca. Aqui como se disse? E um montão de homens no pecado, um montão de mulheres peleando, e lá a gente... eu dizendo assim, queima essa tele, Senhor, em nome de Jesus, que desce fogo do céu. Assim está o mundo, porque não retém lá coisa buena, se move fácil. Lá as novelas americanas com esses atores mais guapos do que eu, Antônio, ai Maria, esses hombres. As mulheres chegam a suspirar quando vê esses homens. Ui, aí mira por tudo que está arrumado de mim. Mira por sua esposa e diz, não, irmão, genai do Espírito Santo. Cerra os olhos, irmão. Genai do Espírito Santo. Esse é o mandamento que Deus quer. Porque Deus quer genar a tua vida, quer te fortalecer, quer te dar mais força. Aí, André, tu não sabe o que eu estou passando, não quero nem saber, porque não vou poder resolver. O único que pode resolver esse problema é o Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que não derram o pecado. Amanhã eu vou ter que visitar um que está ingressado já com... que Deus guarda a vida dele. Em Portugal estava falando com 40 anos na igreja e sigue fumando. Nós outros necessitamos, André, não fumo, pero temos malos costumes. E somente o Espírito Santo, ele pode gerar. André, não tenho gana de falar de Deus, não tenho gana de ler a Bíblia, é porque está faltando a genura do Espírito Santo. Por favor, Senhor, eu não sou diferente de eles, Padre. Eu talvez estou numa pior situação do que eles. Eu necessito do teu Espírito. Eu necessito, Padre, amar minha esposa. Eu necessito amar meus filhos. Eu necessito amar os que estão ao meu redor. Conta para Deus o que tu necessita. Conta para Ele que hoje tu pode sair daqui renovado com o Espírito Santo. Há pessoas que Deus está visitando o coração. Irmão, a Bíblia diz que o Espírito venderia, ele já ha venido. E ele convenceria, já te convenceu. A hora ele está querendo cambiar a sua vida, cambiar a sua maneira de pensar. Examinai-vos e vê se ele está dentro de vós outro. Saia daqui hoje. Senhor, que ele saia daqui hoje, Padre, com um pensamento diferente, que ele não se mova facilmente de aquele, Senhor, que tu já preparou para eles. Esse matrimônio, essa pessoa que veio de lerro e derrou sua família em seu país, essa pessoa que está aqui hoje, está com guerra em casa, problema na família, por causa de herência, Senhor, necessita do Espírito Santo. Essa pessoa, Senhor, que necessita, Padre, deu na cura,
sobre isso o corpo necessita da llenura do Espírito Santo. Pedro disse para aquele homem, Senhor, Pedro, me dá uma moneda. Pedro disse, eu não tenho ouro e não tenho prata, mas eu tenho o Espírito Santo. Levanta e camina. É o que vai mudar a sua situação. Se a empresa tua já não está funcionando, se tu está sendo humilhada no trabalho, llena do Espírito Santo, ama essa refa, ama esse ref, não mira só o dinheiro. Se Deus quiser te dar um trabalho, derrava tu em tu país. Deus te ha traído para bendecer a sua vida, e tu vai bendecer a vida de outra pessoa. Tu não has venido para a Espanha para chupar da Espanha, tu has venido para bendecer esse país. Há tanta necessidade aqui, meu irmão. Não é possível que Deus não te chamou para uma obra. Diga, Senhor, tira a pereza da minha vida, o desânimo, Senhor, para que tu nome seja glorificado. Pida a Deus arrependimento em tu coração. Talvez tu está lutando, dando punho. O Espírito Santo, Jesus falou com Pablo assim, ó, Pablo, dura coisa é, dá punho no aguijão. Talvez tu está dando punho na ponta do cuchillo. Deus está dizendo, já chega, já não me hace isso já não funciona para ti. E nós outros seguimos fazendo a mesma coisa. E o resultado é, na redonda, passar pelo mesmo caminho, 40 vezes pelo mesmo caminho, e 40 anos caminhando no deserto. Chegou um momento que Deus disse, tu vai morrer aqui, e só vai entrar Caleb e Josué. Vai perder a oportunidade, mas hoje Deus está te dando essa oportunidade. Pida perdão a Ele. Se tu fuma, se tu bebe, se tu usa droga, se tu está na prostituição, se tu está com esposo, marido de uma, esposa de outra, terra esse pecado. O pecado impede nós outros de entrar no cielo. Cuidado, nós outros vamos ter uma surpresa. E logo decimos que Deus não quer em nós outros. É mentira. Deus me quer. Tanto que Ele quer. E que a Bíblia diz que Ele está falando contigo agora. Tu está sentindo um calor no coração, uma quentura no coração. É o Espírito Santo que está dizendo, quita isso, quita isso, quita isso. Porque se eu hablo, talvez tu vai dizer, não, André, tu também é pecador. Mas o Espírito Santo, Ele convence o ser humano. Pida perdão a Ele. Senhor, ajuda essa pessoa, ajuda essa jovem, ajuda esse jovem, ajuda esse matrimônio. Em nome de Jesus, pida a Ele o bautismo do Espírito Santo, que te queima. Senhor, queima isso na minha vida, essa depressão, Senhor, essa angústia no meu coração, esse peso na minha espalda. Por favor, Espírito Santo, venga sobre nós outros. Venga sobre essa igreja, Senhor. Bendigo, Senhor, a vida dos meus irmãos. Pero nós outros chegamos em uma conclusão. Senhor, não podemos viver, não podemos caminhar sem a presença do Teu Espírito. Por favor, Espírito Santo, toca a hora sobre a vida dos Teus filhos. Pida a Ele, meu irmão. A Bíblia diz que o Espírito é surreto ao profeta. Se tu não queres, ele não vai entrar. Se estou vindo aqui com outro propósito de não ser adorar a Deus, quero dizer uma coisa, perdeu-se o tempo. Estou vindo aqui buscar o Espírito Santo. Uma entrada, sentar aqui e sair, não te haze um filho de Deus. O que vai ser um filho de Deus é o Espírito Santo em sua vida. Senhor, bendiga a vida do seu povo. Padre, em nome de Jesus Cristo, ponga, Senhor, desejo em nosso coração de ler a Bíblia, de buscar o Senhor. Senhor, eu te pido também, Padre, porque conosco minha debilidade, não sou melhor do que eles. Por isso, Espírito Santo, venga hoje, oh Espírito de Deus. Espírito de Deus, venga sobre esse lugar.
Esse que está te pedindo incansável, sem cessar, meu Padre. Essa pessoa que necessita, toca hoje, Senhor. Tanto tempo, e esse pecado não sale. Xarabandarabasuriandará. Xeremendaremandarabasou. Espírito de Deus, toca aí, Espírito. Eu não posso passar daqui. Já é um caminho que eu não posso cruzar, porque sou limitado. Pero necessitamos do Senhor, Espírito Santo. Necessitamos. Cambia a minha vida, cambia nosso coração. Cambia, Senhor, minha maneira de lidar com minha madre, com meus irmãos, com meu padre. Senhor, eu não sei amar, pida amor a Ele. Ele amou de Cristo. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. E a vida eterna é essa, conhecer a Deus. Se tu não conhece, hoje é o dia. Se há pessoas aqui que não é cristiana, não aceitou a Cristo, hoje é o dia. Queremos orar por ti, para que tu conosco o Espírito Santo. Se há pessoa que está apartada do Evangelho, eu escuto as canções cristianas, pero já não sinto. Não é sentir, meu irmão. Sentir é dolor de diente, dolor de cabeça. É crer. Eu não vejo Deus. Nunca vi Deus, mas creio que Ele está comigo. Não importa o que veio ou não lo veio, pero eu creio, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas eu creio. Chega de sentir, eu vou chorar, cair nos... Não, isso não vale, porque levanta o pior. Toma uma decisão hoje. Satanás, tu vai sair da minha casa, tu vai sair da minha finança, tu vai sair da minha vida. Misirro vai ser, tu vai sair da vida de Misirro, de minha irra. Satanás, tu não vai destruir minha família. Misirro, como tu é hecho com minha família atrás. Pida a Ele. Habla com Ele quer isso. O pai era drogado, os irmãos também. Eu fui assim, meu padre era drogado e eu fui drogado. Pero eu aceitei a Cristo. Bueno, aceitei. Cristo me aceitou. E eu disse, chega, meus irmãos não vai pôr um tabaco na boca, um porro, uma cocaína no nariz. Meus irmãos vai ser filho de Deus. E aí uma cadena, maltratadores, homens maltratadores de mulheres que está sola com os irmãos. Padre, em nome de Jesus Cristo, ajuda, Padre. Tu necessita do Espírito Santo. Tu necessita da ajuda, porque sola tu não pode. Tomar a decisão, Senhor, essa pessoa não é para mim, essa mulher é para mim. Não pensa com pensamento sexual. Pensa com a mentalidade de Deus, porque depois que casa, já era. E ter filho é mais complicado. Ama a Deus. Se uma morra sem o Espírito Santo vive toda a sua vida sem marido, imagina nós outros, não podemos esperar o tempo de Deus, que o Espírito Santo está sobre a nossa vida. Mas decisões equivocadas, vamos passar fatura. Senhor, em nome de Jesus, toca a hora, Espírito Santo. Se quer reconciliar com Deus, esse é o momento. Volve a amistar com Deus, porque Deus te ama. Se está apartado, volve. Por favor, não perca tempo, porque eu não sei o que vai passar aí fora. A irmã vai estar cantando essa canção. Se tu sentir no coração, vem aqui. Vem que vamos estar orando por ti. Se tu está apartada, necessita do Espírito Santo, vem só se tu necessita. Eu não vou derrubar. Senão eu vou te empurrar para tu cair. Se tu quer cair, eu te empurro. Pero tu vai vir para sentir a presença do Espírito Santo. Pida perdão a Ele.
Pida a Ele o Espírito Santo.